Olá, bem-vindos ao curso do Damásio. Eu cumprimento a todos vocês, em primeiro lugar aos alunos que estão aqui no estúdio, a vocês que estão no Brasil inteiro nos acompanhando nessa que é a primeira aula desse ano de 2012 do curso anual noturno. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela opção que fizeram, o voto de confiança que deram aqui para o curso do Damásio na sua preparação para o concurso, que não é uma etapa fácil da vida, muito pelo contrário. E então, nesse primeiro contato, eu queria deixar isso registrado a todos vocês. Como é natural, tendo em vista que essa é a primeira aula de vocês no ano, eu vou começar com algumas explicações a respeito da estrutura do curso, a respeito da dinâmica das aulas, não é? Até para que todos já possam se ambientar. Eu sei que aí na turma de vocês há alunos veteranos, mas também há os alunos novos que ingressam agora no curso do Damásio, então para que todos saibam, até porque mudou um pouco a sistemática com relação ao ano passado, então é interessante explicar isso a vocês. Bom, essa aula das 18 horas e todas as aulas que vocês tiverem durante a semana, essa primeira aula das 18 às 18h50, isso horário de Brasília, versará sobre resolução de questões de concurso público e análise de jurisprudência. São temas que os professores encarregados selecionam, evidentemente conectando esse tema com a matéria que estão ministrando, mas são aulas que até pelo horário, eu sei que em muitos lugares, em razão do fuso horário, vocês acabam tendo esse encontro muito cedo, não é? Às vezes até 17 horas em razão do fuso. Essas aulas serão disponibilizadas a vocês aos sábados, então aquele aluno que não conseguiu assistir a aula das 18 horas poderá fazê-lo aos sábados, né? Dessa forma, conseguimos conciliar com a agenda de muita gente, não é? E não só aqueles que assistiram, podem rever também a aula, o que é muito bom, até como revisão. Eu queria, além de me apresentar, ainda não fiz, farei daqui 30 segundinhos, eu queria conversar um pouquinho também sobre o estudo para a carreira jurídica. Veja, eu sou professor aqui no curso do Damásio já há algum tempo, não é? Mas tenho toda uma história aqui ligada ao curso, não só como professor, também como aluno. A mesma situação pela qual vocês hoje estão passando, de alunos do cursinho do Damásio, eu vivenciei há alguns anos. Não é? E sei muito bem o que todos vocês, aquilo pelo qual estão passando, a dificuldade que é, esse momento de incerteza, a gente não sabe por vezes se está fazendo a coisa certa, se está estudando o que deveria, se o método de estudo que nós estamos aplicando é um método eficaz. Então eu queria transmitir um pouquinho essa experiência de quem já vivenciou e acompanha há muitos anos, né? Já são 13 anos só lecionando aqui no curso do Damásio, então a gente, digamos, enxerga muito aquilo que nós percebemos que é um meio correto e aqueles equívocos que nós verificamos se repetem com alguma frequência. E é interessante alertar vocês desde o início para que vocês não incorram nesses erros. Mas, bom, fica o registro da apresentação, eu sou o professor André Stefan e nós vamos ministrar a vocês nesse ano, nesse semestre, mais exatamente, duas matérias, o Direito Penal Parte Geral e o Processo Penal. Essas matérias serão ministradas por dois professores e esse ano, inclusive de forma inédita, junto comigo lecionará o professor Guilherme de Souza Nutti, uma das maiores autoridades do direito penal e do processo penal no Brasil. É uma honra enorme para mim poder estar ao lado aqui do professor Guilherme de Souza Nutti e eu tenho certeza que o curso do Damásio ganha muito com essa que foi uma das maiores, se não a maior contratação do curso no final do ano passado para o início desse ano. Então nós dividiremos as duas disciplinas, a parte geral do direito penal e o processo penal. Cada um fica encarregado de um bloco de assuntos diferenciados, não é? Até para que cada professor possa seguir a sua didática, a sua dinâmica, selecionando e aprofundando os assuntos que lhe cabem. Muito bem. Então, já comentei com vocês como funciona, não é, a estrutura do curso, das aulas. Essas aulas às 18 horas terão o enfoque na resolução de questões de análise de jurisprudência. Comentei como fica a divisão da disciplina, das duas que me cabem. E agora eu queria conversar, como eu disse, um pouquinho sobre como estudar. Veja, não há fórmula mágica, não há segredo, não há aquela receitinha que se todo mundo seguir, todo mundo vai passar. Isso não existe.
Também jamais pretenderei passar aqui a ilusão, e eu tenho certeza que nenhum dos colegas que lecionam no curso passa. Olá, bem-vindos ao curso do Damásio. Eu cumprimento a todos vocês, em primeiro lugar aos alunos que estão aqui no estúdio, a vocês que estão no Brasil inteiro nos acompanhando nessa que é a primeira aula desse ano de 2012 do curso anual noturno. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela opção que fizeram, o voto de confiança que deram aqui para o curso do Damásio na sua preparação para o concurso, que não é uma etapa fácil da vida, muito pelo contrário. E então, nesse primeiro contato, eu queria deixar isso registrado a todos vocês. Como é natural, tendo em vista que essa é a primeira aula de vocês no ano, eu vou começar com algumas explicações a respeito da estrutura do curso, a respeito da dinâmica das aulas, não é? Até para que todos já possam se ambientar. Eu sei que aí na turma de vocês há alunos veteranos, mas também há os alunos novos que ingressam agora no curso do Damásio, então para que todos saibam, até porque mudou um pouco a sistemática com relação ao ano passado, então é interessante explicar isso a vocês. Bom, essa aula das 18 horas e todas as aulas que vocês tiverem durante a semana, essa primeira aula das 18 às 18h50, isso horário de Brasília, versará sobre resolução de questões de concurso público e análise de jurisprudência. São temas que os professores encarregados selecionam, evidentemente conectando esse tema com a matéria que estão ministrando, mas são aulas que, até pelo horário, eu sei que em muitos lugares, em razão do fuso horário, vocês acabam tendo esse encontro muito cedo, não é? Às vezes até 17 horas, em razão do fuso. Essas aulas serão disponibilizadas a vocês aos sábados. Então, aquele aluno que não conseguiu assistir a aula das 18 horas, poderá fazê-lo aos sábados, né? Dessa forma, conseguimos conciliar com a agenda de muita gente, não é? E não só aqueles que assistiram, podem rever também a aula, o que é muito bom, até como revisão. Eu queria, além de me apresentar, ainda não fiz, farei daqui 30 segundinhos, eu queria conversar um pouquinho também sobre o estudo para a carreira jurídica. Veja, eu sou professor aqui no curso do Damásio já há algum tempo, não é? Mas tenho toda uma história aqui ligada ao curso, não só como professor, também como aluno. A mesma situação pela qual vocês hoje estão passando, de alunos do cursinho do Damásio, eu vivenciei há alguns anos. Não é? E sei muito bem o que todos vocês, aquilo pelo qual estão passando, a dificuldade que é, esse momento de incerteza, a gente não sabe por vezes se está fazendo a coisa certa, se está estudando o que deveria, se o método de estudo que nós estamos aplicando é um método eficaz. Então eu queria transmitir um pouquinho essa experiência de quem já vivenciou e acompanha há muitos anos, né? Já são 13 anos só lecionando aqui no curso do Damásio, então a gente, digamos, enxerga muito aquilo que nós percebemos que é um meio correto e aqueles equívocos que nós verificamos se repetem com alguma frequência. E é interessante alertar vocês desde o início para que vocês não incorram nesses erros. Mas, bom, fica o registro da apresentação, eu sou o professor André Stefan e nós vamos ministrar a vocês nesse ano, nesse semestre, mais exatamente, duas matérias, o Direito Penal Parte Geral e o Processo Penal. Essas matérias serão ministradas por dois professores e esse ano, inclusive de forma inédita, junto comigo lecionará o professor Guilherme de Souza Nutti, uma das maiores autoridades do direito penal e do processo penal no Brasil. É uma honra enorme para mim poder estar ao lado aqui do professor Guilherme de Souza Nutti e eu tenho certeza que o curso do Damásio ganha muito com essa que foi uma das maiores, se não a maior contratação do curso no final do ano passado para o início desse ano. Então nós dividiremos as duas disciplinas, a parte geral do direito penal e o processo penal. Cada um fica encarregado de um bloco de assuntos diferenciados, não é? Até para que cada professor possa seguir a sua didática, a sua dinâmica, selecionando e aprofundando os assuntos que lhe cabem. Muito bem. Então, já comentei com vocês como funciona, não é, a estrutura do curso, das aulas. Essas aulas às 18 horas terão o enfoque na resolução de questões de análise de jurisprudência. Comentei como fica a divisão da disciplina, das duas que me cabem. E agora eu queria conversar, como eu disse, um pouquinho sobre como estudar.
Veja, não há fórmula mágica, não há segredo, não há aquela receitinha que se todo mundo seguir, todo mundo vai passar. Isso não existe. Também jamais pretenderei passar aqui a ilusão, e eu tenho certeza que nenhum dos colegas que lecionam no curso passa